Pois é, né? Por vezes nós temos a seguinte dúvida. Fazemos o teste do sistema óleo hidráulico e verificamos ali que o contador de partículas consta que o número de partículas não aumentou, que está bom. Mas nós olhamos a cor do óleo, ele parece um suco de abacaxi, cheio de espumas. Tem alguma coisa errada por aí. E o que seria? Bom, o Engenharia Carga Rápida Responde está começando. E eu sou a professora Valéria Moreno, 19 anos trabalhando na indústria, gerenciando fábricas nacionais e internacionais, na produção, na manutenção, ferramentaria, pintura, serigrafia, planejamento e controle de produção. Enfim, a fábrica inteira, gerindo uma fábrica toda. Sobretudo, também me especializei em projetos de novas plantas industriais. Projetei diversas, sendo que uma ultrapassou 140 milhões de dólares. Nisso, foi necessário contratar novas pessoas e treinar novas equipes. E além de tudo, ainda tenho 12 anos de experiência na área acadêmica, dando aula em cursos de engenharia de produção, mecânica, automação. Portanto, vem comigo que é sucesso! Engenharia Carga Rápida Responde atende a sua dúvida enviada por e-mail relativa a aulas, TCC, estágio, entrevistas de emprego e até mesmo sobre os direitos de sua dignidade. Encaminhe a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou envie a sua dúvida via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O Engenharia Carga Rápida Responde desta segunda-feira tem a pergunta: aditivos de óleo hidráulico na manutenção preditiva, e foi enviada pelo Marcelo. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Responde é disponibilizado todas as segundas-feiras respondendo novas perguntas. Bom, Marcelo, o que ocorre é o seguinte: apesar de sistemas óleo hidráulicos, tanto de máquinas injetoras quanto de prensas, ser um sistema fechado, ou seja, o tanque é fechado, tem até um filtro de ar, acaba entrando ali, além de contaminantes, entrando água. E por quê? Porque os cilindros de atuadores, ao avançar a haste e retornar, ele acaba arrastando com ele contaminantes. E além de tudo, acaba com o respiro do óleo, com o ar contém água. E o óleo é higroscópico, acaba absorvendo a umidade do ar, incorporando a umidade do ar no próprio óleo. A água presente no óleo acaba modificando a cor e modificando as características de viscosidade e até mesmo características de oxidação do óleo. Ou seja, o óleo passa a contaminar todo o sistema, tubulação, válvulas e atuadores, que são de aço, e aço é oxidável, ele oxida com facilidade. Portanto, temos que ter muita atenção voltada a se o óleo está perdendo aditivos. Afinal de contas, você não pode esquecer que um óleo hidráulico é uma cadeia carbônica, ou seja, é carbono ligado a carbono através de uma ligação covalente. E a temperatura acaba rompendo essa ligação covalente do óleo, ou seja, a cadeia a molécula de óleo acaba ficando menor, e isso modifica as características de lubrificação do circuito e modifica até as características de performance da máquina. Ou seja,
A máquina, sendo ela uma prensa, uma máquina injetora, como você mencionou, ela acaba tendo características de pressão e velocidade distintas. As alterações, os ajustes que o técnico, o regulador de máquina faz, acaba se perdendo ao longo do dia, com qualquer variação de temperatura do equipamento. Tudo isso faz com que nós que cuidamos de manutenção preditiva, devamos conhecer os aditivos que são incorporados ao óleo hidráulico, que garantem a repetibilidade do equipamento produtivo. Um dos aditivos utilizados é o antioxidante. O antioxidante impede que o oxigênio seja absorvido pelo óleo. Afinal de contas, como o tanque sobe e desce de nível, acaba sugando o ar externo para dentro do tanque, este ar externo traz com ele o oxigênio. No ar existe oxigênio. E o oxigênio, quando se incorpora ao hidrocarboneto do óleo, ele acaba quebrando a cadeia. E nessa quebra de cadeia, o oxigênio se liga ao carbono, pode dar CO, CO2. O CO e o CO2 fica acumulado dentro do óleo, modificando a sua cor, escurecendo o óleo e, sobretudo, aumentando a viscosidade do óleo. Agora, com o aumento de velocidade, de viscosidade, o que ocorre? Como o óleo se torna mais viscoso, a pressão aumenta, os atritos internos aumentam, a temperatura do óleo aumenta, a dificuldade do óleo fluir aumenta, então a temperatura aumenta. Então, existirão pontos nas válvulas de pressão, válvulas direcionais, existirão pontos ali de aquecimento concentrado, aquecimento elevado. E aquecimento do óleo, um hidrocarboneto com oxigênio, o que gera? Combustão. Então, ocorrem microcombustões em diversos pontos do circuito hidráulico. Microcombustão é carbono, é carvão. Esse carvão se acumula nos pontos das válvulas. Esse carbono, por ter uma dureza superficial elevada, gera atrito nos carretéis das válvulas, diminuindo a vida útil dos sistemas hidráulicos. Todas as partes móveis do seu circuito hidráulico ficam comprometidas. Tudo isso por causa de um aditivo antioxidante. Então, o aditivo antioxidante pode ser detectado pela coloração. Afinal de contas, o óleo começa a ficar mais escuro. Então, percebemos, existem maletas de óleo, além da maleta de óleo de contador de partículas, existe uma maleta de óleo que faz contraste de cor. É interessante que uma manutenção preditiva tenha isso, uma análise de coloração do óleo, para verificar então ali se o óleo está perdendo o aditivo antioxidante. Outro aditivo muito importante em um sistema de óleo hidráulico, presente no óleo, é um aditivo anticorrosão. Afinal de contas, se nós falamos agora que o óleo pode se oxidar, ou seja, ter a presença de oxigênio presente no óleo, esse oxigênio caminha por todo o circuito hidráulico. O oxigênio caminhando pelo circuito em paredes de tubulação, em paredes de válvulas, tanque, são todas paredes metálicas, ou feitas em aço ou ferro fundido. Perceba que então o ferro, ele tem a característica de se oxidar com facilidade. Se então existe presença de oxigênio no fluido, o oxigênio pode se incorporar ao metal, gerando então a corrosão da tubulação e do circuito hidráulico, das válvulas, de tudo. Então, isso acaba condenando conexões, tubulação, tanque, tampas de tanque acabam, às vezes, todas corroídas pela corrosão. Então, um aditivo antioxidante é muito importante. Outros dois aditivos que praticamente caminham juntos perante a sua importância são os aditivos antiespumante e antibactericida. Perceba, o óleo, existe óleo comestível, não é mesmo?
E no caso ali do circuito óleo hidráulico, nós estamos utilizando um óleo para gerar pressão, transmitir energia. Mas ele não deixa de ser óleo. Então ele degrada e gera bactérias, como qualquer outro óleo. Então é necessário que exista um antibactericida, pois se as bactérias começam a se reproduzir no óleo, isso pode gerar odor no óleo e, sobretudo, alterar a sua viscosidade. Além de que ele pode influir agora no segundo aditivo que vamos falar, que é o antiespumante, por isso que caminham juntos. O óleo, o nível de bactérias faz com que o óleo espume. Temos ali um aditivo antiespumante para isso. Perceba, se um óleo espumar, o que é espuma? Espuma é a presença de bolhas no óleo. Agora pense comigo, se o óleo entrou no tanque com bolhas, aquelas bolhas são ar, pequenas gotículas de ar. No momento que a bomba succionar um óleo com bolhas, com microbolhas, aquelas bolhas que estão sendo sugadas, no momento que ela entrar na cavidade da bomba, que tem alta pressão, aquela bomba implode. E a bomba então cavita. A cavitação, no momento que ocorre aquela implosão, que é a diminuição repentina da bolha, ela arrasta com ela pedaços de metais. Então acaba arrancando pedaços da carcaça da bomba e da palheta da bomba. Além do que, na condição do óleo espumado, se microbolhas entram em atuadores, por exemplo, em um cilindro óleo hidráulico, aquele óleo que está na câmara do cilindro, que está sendo pressurizado, o cilindro pode andar de soquinhos, de solavancos, ou seja, ele avança, pressuriza, avança, aí ele para, a bolha fica pressurizada, aí avança mais um pouco. Então não há um movimento contínuo dos atuadores, ocorre vibração, oscilação do equipamento, ou seja, se é uma máquina injetora, a rosca não vai avançar com precisão. Se é um molde fechando, o molde pode dar batidas quando fecha. E se é um extrator, ele pode não extrair ou extrair demais a peça, quebrando a peça. Perceba? Então são dois aditivos que caminham juntos. O antiespumante e o antibactericida. O antibactericida é até fácil de verificar quando o nível desse aditivo diminui, pelo odor. Mas o antiespumante nós verificamos visualmente, verificando a presença de espuma no óleo. Então também são manutenções preditivas visuais que devem ser feitas. E estes então são os aditivos mais importantes que o manutentor de manutenção preditiva deve conhecer para fazer as suas análises visuais do óleo hidráulico. Mas sobretudo lembrando que a presença da água dentro do óleo, além de modificar a sua cor, ela acaba catalisando a corrosão do sistema óleo hidráulico. Afinal de contas, a água carrega com ela o oxigênio. Oxigênio, água e carbono acaba gerando o ácido carbônico. Ocorre então um deslocamento do pH do óleo. Esse deslocamento do pH do óleo, ou seja, o óleo se tornando ácido, perceba o seguinte, se nós temos ali um fluido ácido que caminha em metais, a tubulação é um tipo de aço, a conexão é outro tipo de aço, o tanque é um outro, a válvula é um outro. Isso ali é uma pilha, percebe? O que é uma pilha? São dois metais e um ácido. E se o óleo se torna ácido, tem o seu pH muito baixo, e o que estamos fazendo ali é uma corrosão galvânica, uma corrosão como se fosse um efeito de uma pilha, dois metais e um meio ácido. Então a água é muito maléfica em um sistema óleo hidráulico. Ela catalisa, ela reage com o carbono presente no óleo, ela reage com o oxigênio presente na água, porque ela carrega no ar, porque ela carrega ar junto com ela, a água carrega ar. Então é horrível isso. Água no óleo deve ser devemos ficar
ter muita atenção para a água presente no óleo. Mas percebemos ali com o que então a engenharia carga rápida recomendou, que é uma maleta que também faz análise de cor do óleo. Bom, o engenharia carga rápida responde termina aqui. E espero então que tenha atendido todas as suas dúvidas com relação a aditivos do óleo e a manutenção preditiva voltada ao óleo hidráulico e seus aditivos. E agora vem a pergunta do Engenharia Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Eu desconheço. E inscreva-se no Engenharia Carga Rápida. Acompanhe o Engenharia Carga Rápida na sua página do Facebook e nas redes sociais como Google+, e Twitter. E o Engenharia Carga Rápida Responde termina por aqui. E que hoje respondeu a dúvida do Marcelo, que queria saber se o sistema óleo hidráulico necessita de manutenção preditiva e se os aditivos óleo hidráulicos são importantes em uma manutenção preditiva. Envie a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou encaminhe a sua pergunta via gravação através do número 013 99745 1238. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Acompanhe o Engenharia Carga Rápida através da sua página no Facebook, também acompanhe no Google+, e também acompanhe o Engenharia Carga Rápida no Twitter.